Olá, meus amigos, meus irmãos, bom dia, na paz do Senhor, aonde você estiver, que a bênção de Deus, sua presença, sua graça estejam na sua vida, na família, no trabalho, no ministério, aonde quer que você se encontre neste dia, você vai ser abençoado pela presença e pela palavra de Deus. Novamente aqui no canal, mais um vídeo, e hoje nós vamos iniciar a nossa jornada pelas cartas apostólicas de Paulo. 1º e 2º Tessalonicenses, Colossenses e Filipenses. Será uma viagem maravilhosa. Existe um vídeo aí sobre as ferramentas para se entender Filipenses, que é a primeira carta sobre a qual nós vamos nos debruçar neste início aí de trimestre. A revista está muito boa, o comentário é de Pádua Rodrigues e Ney Maranhão, além da equipe editorial do Programa de Educação Cristã Continuada. E, como já disse, será uma viagem abençoadora. Nós vamos começar pela carta aos Filipenses e vai aqui a lição de número 1. Não esqueça de deixar o seu like, porque isso valoriza bastante o trabalho que a gente faz e o YouTube entende que o conteúdo é importante. Se ainda não é inscrito no canal, você pode se inscrever e compartilhar os nossos vídeos com as pessoas que, como você, amam o ensinamento da palavra. Então vamos lá. Lição de número 1, Filipenses, capítulo 1. O tema é a vida cristã alegre. E nós temos aqui os objetivos: aprender a importância da comunhão. Comunhão de comunidade cristã. Comunhão com os irmãos, com a fé. Avaliar o relacionamento com o Senhor. Essa palavra relacionamento aqui, ela volta, ela sempre está presente nas cartas, né? Ela volta. E reconhecer a tarefa de servir aos irmãos. Fraternidade, amor fraternal, disponibilidade e entendimento do maior chamamento na vida cristã, que é o chamamento para o serviço. Ok? E hoje nós vamos tratar desta temática, a vida cristã alegre. E inicialmente você vai logo perceber que essa carta ela é chamada de carta da alegria, da gratidão, mas aqui já há uma contradição, entre aspas. Por quê? Porque o homem que escreve a carta aos Filipenses, ele não tinha nenhum motivo humano para manifestar gratidão e muito menos alegria. Nós vamos entender isso no decorrer da lição. Por quê? Porque Paulo está preso em Roma. E aqui eu quero sugerir para o início da aula, antes de você compartilhar o conteúdo propriamente dito da lição, uma reflexão sobre o que passa na cabeça de um prisioneiro que está ali encarcerado e que tem a grande possibilidade de vir a ser executado. O que se passa pela cabeça de uma pessoa que vive essa experiência? Por que a reflexão? Porque o homem que escreve a carta aos Filipenses, ele está preso em Roma, a sua primeira prisão. Paulo ele teve 2 prisões em Roma. A primeira, ele passou lá 2 anos, e aí depois é libertado. A segunda,
ele é preso, condenado e entra no corredor da morte, e aí ele é executado no tempo de Nero, o grande perseguidor da igreja, o maior perseguidor da igreja de todos os tempos, né? No caso da carta aqui aos Filipenses, ele está preso em Roma, na sua primeira prisão. Mas eu quero trazer esta consideração aqui sobre o que se passa na cabeça de um prisioneiro que está no corredor da morte, por exemplo. Eu fiz aqui algumas anotações baseado numa informação de uma prisão nos Estados Unidos, onde nós sabemos que alguns estados americanos, eles possuem a pena de morte, outros não. Nesse caso aqui, é de uma prisão nos Estados Unidos. Então, observe bem aqui o que acontece, qual é o processo de alguém que é preso, condenado e entra no corredor da morte. Em primeiro lugar, dia da condenação. Após ser condenado, o preso entra naquela cela, né, no corredor da morte. Mas não imagine assim um corredor propriamente dito. É uma cela que tem uma área com TV, mesa e chuveiro para viver ali, né? Inclusive esse preso, ele pode passar de 7 horas às 23 horas fora da cela. Depois ele tem que se recolher, não é verdade? Então esse é o primeiro passo que acontece com alguém que está no corredor da morte. Uma coisa assim até amena, né? Segundo lugar, distraído da morte. Pode trabalhar na cantina, na lavanderia lá da prisão, fazer exercícios físicos e participar de cultos religiosos, não é? Ali. E por que isso é feito? Porque essa espera pela morte, ela pode durar anos. Não é uma coisa de hoje para amanhã, não. Tá? Ela pode durar anos. Por quê? Porque existem os processos, né? Os recursos, os advogados entram com recursos para tentar reverter aquela pena capital. Enquanto isso, o preso é tratado dessa forma. Em terceiro lugar, o preso fica sem contato com o exterior, né? Conversa com as visitas, advogados, através de um vidro, né? Isso é muito comum em filme a gente assistir, né? O preso está lá e chega a pessoa, ele está do lado, a pessoa senta do outro, e através daquele vidro, ali há aquela comunicação dentro de um tempo estabelecido pela administração penitenciária. Em quarto lugar, a última cama. Quando as apelações acabam, ou seja, todos os recursos já foram apresentados e não houve mudança no cenário daquele condenado. Então, o dia da execução é marcada. Terminou os recursos, marca-se o dia da execução, o condenado é levado para uma área de vigília, né? Ele vai para uma cela onde passará a última semana da sua vida. Vai ficar o dia inteiro trancado ali. Só sai para tomar banho e receber atendimento espiritual, se desejar. Tá? Então observe, vá observando aí, olha, ele está ali, ele sabe, quando ele entra ali, ele já é informado que aquele lugar ali vai abrigá-lo na sua última semana de vida. Tá? Depois, a última refeição, com autorização, pode conversar frente a frente com a família. É uma exceção que se abre. Como já está marcada a execução, né, ele vai participar ali, tem uma mesa que é colocada, e ali ele vai comer a sua última refeição. E aí se abre a oportunidade dele falar frente a frente com a família, se assim ele quiser, né? E é importante notar que essa refeição e esse encontro aí, ele acontece a poucos metros da sala de execução.
O indivíduo está ali participando do seu último almoço, digamos assim, né? E ele pode olhar e ver que ele está a alguns metros da sala, aonde depois ele vai ser amarrado ali, né, numa maca, né? Ele é dado a oportunidade para fazer uma declaração e ali depois ele é executado, né? Familiares, advogados e parentes da vítima podem participar desse ato, que é a execução do condenado. Essas informações que eu estou lhe passando para esta reflexão, elas são importantes para você pesar, para você analisar o que se passa pela cabeça de uma pessoa que vive esse processo. Isso é muito doloroso, né? É muito doloroso. Agora você imagina um prisioneiro, e Paulo está vivendo exatamente isso aqui, principalmente na sua segunda prisão, né? Principalmente, porque na primeira ele é libertado no final, mas depois volta a ser preso e entra realmente no corredor da morte. Mas a reflexão aqui vale, no sentido de você perceber o que se passa na cabeça de uma pessoa que vive esse processo. Imagine que um homem, uma mulher, qualquer um prisioneiro qualquer, que vive isso aqui, imagine se ele tem condições de expressar gozo, prazer, alegria, contentamento, bem-estar, convicção de esperança futura. Imagine, seu psicológico está pressionado, entendeu? Na verdade, o corredor da morte é uma morte lenta. O cabra vai morrendo aos poucos, né? A execução é o tiro de misericórdia, digamos assim. Aquela pessoa, ela já não mais vive. E é nesse clima que o autor da nossa lição escreveu sua carta aos Filipenses, por isso também chamada de carta da prisão. Existem outras. E esse homem que escreveu esta carta, ele está vivendo exatamente essa situação, mas algo diferencia, porque ele vai manifestar aqui coisas super interessantes, apesar do seu estado, da sua situação, da sua condição no momento que escreveu a carta. Faça essa reflexão com seus alunos, porque isso é capaz de demonstrar que o que vai ser tratado na lição, que é quando a fé ela não está subordinada às circunstâncias. O cristão que tem a verdadeira fé e o verdadeiro relacionamento com Deus, ele suporta, ele é capaz de viver qualquer drama na vida sem que essa fé, sem que esse relacionamento seja abalado e sofra mutações. Ok? Feito isso, vamos à lição. Introdução. Filipenses é a mais pessoal de todas as epístolas de Paulo. Ele abre o coração e revela muito de sua personalidade, tá? O princípio espiritual aqui em foco é o seguinte: o verdadeiro relacionamento com Deus resiste independentemente das circunstâncias. Esse é o maior, se seria, vamos dizer assim, o resumo geral desta lição. O geral. O relacionamento, o verdadeiro relacionamento com Deus resiste independentemente das circunstâncias. Não estamos subordinados às circunstâncias. Aí vem o primeiro tópico, que é a carta. Vamos ver algumas coisas aqui teóricas, né, sobre a carta aos Filipenses. Como já dito, Paulo está preso em Roma, né,
E aí ele recebe a visita de um irmão, de um obreiro, chamado Epafrodito. Um nome assim bem diferente, não é? Mas era o nome desse obreiro. E o que é que Epafrodito faz? Epafrodito é um irmão, é um obreiro, é um líder que pertence à igreja dos Filipenses, essa comunidade que foi criada e fundada pelo apóstolo Paulo. E ele vai a Roma se encontrar com Paulo, levando duas coisas na sua bagagem. Ele leva a saudação, né, a manifestação fraternal, carinhosa e amorosa dos irmãos filipenses, manifestando esse entrelaçamento, esse amor, esse apego e essa respeitabilidade e esse reconhecimento que eles tinham pela vida, pela obra, pelo trabalho, pela dedicação do apóstolo na evangelização dos gentios. Essa é a primeira coisa que Epafrodito leva na bagagem. A segunda coisa, ele leva dinheiro, uma oferta valiosa e amorosa dos irmãos, para que Paulo pudesse ter alguma ajuda naquele momento difícil da sua vida, que ele estava passando ali em sua primeira prisão em Roma. Tá certo? É isso que acontece aí. Tá? É isso que acontece. Número 1, o item 1, autoria e data. Paulo é o autor, como já dito, a data 62 depois de Cristo. E Timóteo aparece na carta por um gesto de honra de Paulo, né? Aqui é uma lição, uma aplicação que você pode fazer. Nenhum ministério frutífero isoladamente, nenhum ministério frutifica isoladamente. Sempre há alguém que paga o preço junto. Então, quando Paulo é o autor da epístola, da carta aos Filipenses, mas ele coloca ao seu lado o Timóteo. Qual é o motivo da presença de Timóteo aqui? Muitos, mas um é o mais importante. É um reconhecimento que o apóstolo faz de alguém que somou, que lhe é bastante útil no ministério que ele desenvolve. E essa lição é muito importante para nós, pastores, líderes, não é? Se você já é um pastor, já é um líder, ou você vai ser ainda, já fica aqui essa grandiosa lição, este grandioso princípio, de que não existe ministério frutífero isoladamente. Ninguém vence sozinho. Se nós temos um ministério abençoado, se a igreja que nós pastoreamos está abençoada, está crescendo, está desenvolvendo, está frutificando, não é exatamente porque nós, isoladamente, estamos ali. Eu sou um grande homem de Deus, eu sou um pastor muito experiente, eu sou um grande pregador, Não, não é por isso não. É claro que essas habilidades e esses dons que Deus nos dá contribuem para esse quadro maravilhoso de crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor. Não há dúvida disso. Mas não é apenas isso que é a razão maior de tudo, não. O crescimento da igreja, o desenvolvimento da obra é uma somatória. Desde a oração daquela irmãzinha, entendeu? Que ninguém sabe o nome na igreja, até o diretor do Instituto Teológico, se a igreja tiver. É uma somatória de tudo, né? Ninguém vive isoladamente. As bênçãos de Deus na nossa vida são frutos de orações de irmãos da igreja e de trabalho, de dedicação, de doação pessoal, o esforço, o corpo diaconal, as outras lideranças das missões ou departamentos, conforme for na sua igreja. Não é? Aqui em Belém do Pará são missões,
missão com criança, missão com adolescente, missão com jovem, missão com mulheres, missão com a escola dominical, missão prisional, missão com a primeiríssima infância, e por aí vai. São inúmeras, mais de 20 missões que a Igreja Assembleia de Deus em Belém tem. Então essa igreja, ela só é pujante, ela só avança, frutifica em virtude da doação pessoal de pessoas, homens e mulheres, amados e amadas, chamados por Deus para exercer vocação ministerial e de serviço no reino de Deus. Então nada de alguém se sentir como se fosse uma espécie de Nabucodonosor. Não. Nós somos servos e em conjunto com as pessoas da fé nós caminhamos. Ok? Deus abençoe. Então esse é o princípio aí. O item de número 2, tá? Diz assim, olha, irmãos e companheiros. O texto diz assim, ó, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Observe que Paulo aqui ele chama novamente aqui a questão de companheiros, de irmãos, de pessoas que somam para os resultados pastorais. A igreja de Filipe foi estabelecida na segunda viagem missionária de Paulo. Ela foi a primeira grande comunidade cristã na Europa Ocidental. Paulo, chamado por Deus, essa visão missionária que ele tinha, ele vai parar ali em Filipos e estabelece a primeira comunidade cristã na Europa Ocidental, Oriental, no mundo daquela época. Paulo inicia a igreja em Filipos pregando à beira do rio, ou seja, na simplicidade. Não tinha todos os recursos que nós temos hoje, mas a sua chamada, a vocação, a convicção daquilo que Deus queria na vida dele e, acima de tudo, a autoridade espiritual que ele tinha é que vão fazer essa grande diferença. Deus salva Lídia, uma mulher rica que vendia púrpura. Qual é o princípio aqui defendido? Deus opera em meio à simplicidade. Paulo tem boas lembranças dos crentes de Filipos. Uma igreja que nasceu na simplicidade, como a Assembleia de Deus, pelos idos de 1911 em Belém do Pará, no trabalho ardoroso de Daniel Berg e Gunnar Vingre. Eu tenho a Bíblia aqui, ó, com a foto dos dois missionários. Esses dois homens aqui, jovens que chegaram ao Brasil, eles implantaram aqui o movimento pentecostal e foram homens que doaram as suas próprias vidas por essa causa, na simplicidade, sem recursos, sem nada, mas Deus fez e esse princípio não mudou. Apesar de que hoje nós temos na implantação de igrejas recursos que Paulo nem imaginava que poderiam existir, mas isso não substitui a nossa sensibilidade, a nossa convicção de que Deus é quem trabalha, que não são recursos humanos por si só que determinam que algo vai frutificar, vai crescer, vai avançar. Eles são importantes sim, mas não são a mola propulsora. A mola propulsora da obra de Deus é a oração, a dedicação, a simplicidade. É alguém falando do amor de Cristo a alguém, como Paulo fez na beira de um rio. E dali surgiu uma pujante, poderosa, missionária igreja, que foi a igreja dos Filipenses. Muito interessante isso. Item de número 3, o tema. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Olha só, o preso, o prisioneiro, que foi libertado nessa primeira prisão, mas ele não sabia que ia ser libertado. Ele queria ser libertado para continuar a sua trajetória missionária, mas ele também contava com a possibilidade de dali não voltar mais. Então o espírito dele, o psicológico, era abalado por toda essa circunstância,
por todo esse medo, por toda esse segredo que guardava a vida. Mas apesar disso, ele diz, olha, fazendo com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Paulo ele tinha uma fé extraordinária. A presença de Deus nele, com ele e através dele era o grande diferencial. Ele se alegrava e jubilava, mesmo no corredor da morte. O que temos aqui? Filipenses é a carta da alegria. A palavra alegria aparece 5 vezes em Filipenses. E o verbo regozijai-vos 11 vezes. Olha que informação interessante. Isso justifica porque a carta é chamada carta da alegria, do regozijo, da gratidão. Apesar do contexto histórico de que o homem que escreve está no corredor da morte. Está entendendo? Mas aqui fica claro, né? A alegria aqui não é sinônimo de circunstância, de ausência de problema. Esse é o interessante, a aplicação que você vai fazer. A alegria de Paulo, o regozijo de Paulo, não é fruto de ausência de problema, não. Não, esse cara vivia numa boa. Então ele tinha motivo de sobra para sorrir, para brincar, entendeu? Para estar sempre extravagando, ou extravasando, melhor dizendo, alegria. Não. As razões, a situação dele era para estar ali, cara fechada, coração duro, decepcionado, revoltado com as injustiças dos judeus, dos romanos. Não, ele está tranquilo. O que se passa na cabeça de um detento que está no corredor da morte? Como refletimos lá no início da aula. Paulo ele não é contaminado com esse clima de terror, revolta e amargura. Ele sabe que está ali e ele sabe o valor da causa pela qual ele está ali. E a gente vai vendo isso mais na frente. Então, feita essa exposição aqui da parte mais teórica, né? A gente entra agora no segundo tópico desta grande lição, a alegria da vida cristã. Olha, grande lição. Vamos juntos, vamos em frente. Deus tem coisas maiores aqui para nós. Filipenses é uma carta que mostra o triunfo e a alegria da vida com Cristo. O crente não é um fracassado, vítima das circunstâncias, mas alguém assentado nas regiões celestiais em Cristo. Vejamos alguns elementos da vida cristã que evidenciam isso. Claro, com foco na experiência paulina. Primeiro lugar, primeiro item, o serviço. Está no versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Olha que coisa impressionante. Nenhum cristão foi chamado para ser servido. Essa é a primeira coisa que nós temos que embutir, inserir na nossa personalidade, no nosso caráter cristão. Que verdade é essa? Nenhum de nós, por mais importante que a gente possa ser, não fomos chamados dentro do Evangelho, no âmbito do reino de Deus, para ser servido, para estar em lugar de honra, para receber aplausos, honrarias e tudo o que se possa imaginar. Não que isso seja errado. Mas o princípio aqui é de que nós não fomos chamados para sermos servidos. Pelo contrário, nós fomos chamados para o serviço. O maior título da comunidade cristã é cooperador do Evangelho. Esse é o título mais nobre que existe na estrutura do reino de Deus. Não é pastor presidente de igreja, não é bispo, não é apóstolo,
querubim, serafim e por aí vai. Não. Esses nomes têm até uma certa importância dependendo da motivação. Se ela é boa, ele tem um sentido positivo. Se ela é fruto apenas de vaidade pessoal, ela é pecaminosa. E Deus vai cobrar essa fatura de alguém no tempo certo. Mas o maior título da comunidade cristã é de cooperador do Evangelho. Todo tipo de serviço que engrandece o reino de Deus. Uma igreja rica, uma igreja que cresce, que desenvolve, ela só vive essa experiência porque na sua composição de membresia, ela possui homens e mulheres que entenderam que o seu papel na obra de Deus é o serviço. Na expressão mais abrangente da palavra, serviço cristão é tudo, não é? É estar na porta, é apertar a mão de um visitante, é entregar uma literatura, é abraçar um irmão, é atender o necessitado, é orar pelos enfermos, distribuir cestas para ação social, é ajudar no remédio, no gás, na conta de luz, entendeu? E em outras necessidades que abalam a estrutura de uma pessoa, de uma família, pregar a palavra, subir no púlpito, ajudar a limpar o templo, lavar o banheiro da igreja, cooperar, ofertar, trazer o dízimo à casa do Senhor, os votos, tudo isso. Você pergunta, qual é, pastor, o fundamento disso tudo? 2 fundamentos. Em primeiro lugar, a gratidão, porque tudo que somos, tudo que temos, é no mínimo por permissão divina. Então nós somos gratos a pegar uma parte daquilo que nós temos, dinheiro inclusive, e colocar no altar para que o reino de Deus seja suprido nas suas necessidades. E além disso, o serviço. Não sei se você já ouviu falar na mordomia da profissão. Isso é uma temática muito interessante, que você poderia dar uma olhada nisso ao falar de serviço cristão. Mordomia da profissão. Em linhas gerais, o que é isso? O crente, grato a Deus, além de ofertar, de entregar o seu dízimo, de cooperar de várias formas para o reino de Deus aqui, ele também empresta, ele doa parte das suas habilidades, ou um tempo nas habilidades que ele tem. Se ele é um professor, se ele é um engenheiro, se ele é um técnico de refrigeração, se ele é um pintor, qualquer uma profissão que ele exerça, que em determinado momento a igreja, a comunidade, os irmãos da fé precisem de alguma coisa, ele se doa como partícula daquilo que ele faz, sem comprometer a sua sobrevivência. Ele trabalha, ganha o seu salário, ganha o seu dinheiro, sustenta a sua família merecidamente, porque digno é o trabalhador do seu salário. Mas como ato de gratidão, ele pega uma partícula desse tempo que ele tem e usa as suas habilidades para enriquecer pessoas, diminuir a dor de alguém que não tem as mesmas ferramentas que ele tem. Em linhas gerais, isso é serviço cristão. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Então é isso aí. Todo tipo de serviço que engrandece o reino de Deus. Desde o primeiro dia até agora. O que Paulo quer dizer com isso? A igreja de Filipos era uma igreja amorosa e grata com o seu pastor. Sempre foi. Desde o primeiro dia, entendeu? E não é agora que ele está preso em Roma que o amor acabou. Não. Tanto que não acabou que eles fazem uma comissão e manda o irmão Epafrodito representá-los, levando carinho, saudação, sentimento de saudades e oferta para ajudar o apóstolo Paulo, porque Paulo ele era um grande homem de Deus, o Espírito Santo estava nele, mas ele comia, bebia, vestia, calçava, e tinha necessidades materiais e pessoais e físicas, como todos nós temos. Então ele precisava da ajuda da igreja, dos seus irmãos. Ele era um homem inteiramente dedicado
né, a obra do Evangelho. Então, o amor não acabou. Cooperou com Paulo na construção da igreja e que ele estava preso. Esse amor não foi esquecido. Essa comunidade cooperou com ele. E Paulo, ele começou a igreja de Filipos do nada, na beira do rio, pregando. Aí Deus vai salvando, vai se vai se formando aquela comunidade cristã. Foi assim que nasceu a igreja de Filipos, como todas as demais, né? E aí Paulo, ele viveu, deu sangue, sofreu perseguição, mas ele foi incisivo e com o amor de Deus e ajuda dos irmãos, a igreja de Filipos floresceu, se tornou uma grande igreja, uma igreja amorosa, missionária, participativa. E esse amor que ela tinha pelo seu líder, pelo seu pastor, não acabou quando ela soube que ele estava preso em Roma. O amor continuou. Eu quero abrir um parêntese aqui. Aqui em Belém do Pará, nós tínhamos um irmão, pastor, muito amigo. Ele já faleceu, de saudosa memória, um grande homem de Deus. Ele tinha uma brincadeira que ele fazia, uma brincadeira, mas era uma brincadeira assim que tinha muito sentido. A gente viajava pelas convenções, pelos concílios e tudo mais, e nas rodas assim, de conversa, na hora do almoço, no momento de descontração, ele sempre se saía com essa frase, com essa brincadeira. Ele dizia assim: olha, pastor é igual cavalo. E aquilo causava assim uma certa inquietação. Eu mesmo, mas pastor, me diga uma coisa, por que o senhor fala que pastor é igual cavalo? Como é que é isso aí? Aí ele foi explicar. E depois que ele explicou, eu fiquei convencido que ele estava coberto de razão, né? Pastor é igual cavalo, em que sentido? Ele diz: olha, o cavalo, enquanto ele está novo, dando prêmios, entendeu? Ganhando competições, frutificando, produzindo, todo mundo quer ele, ou todo mundo quer, né? Todo mundo elogia, todo mundo admira, esse tipo de coisa. Só que quando o tempo passa, esse cavalo fica velho e doente, ninguém quer mais. Quem é o investidor que quer comprar um cavalo velho e doente? Ninguém quer. Descartado. Você está entendendo? Quem vai investir quer um cavalo que dê prêmios, que esteja forte para competir. E o cavalo velho é descartado. Aí ele dizia: olha, o máximo que as pessoas vão dizer a respeito desse cavalo velho é o seguinte: olha, esse aí já galopou muito. O máximo que vão dizer é isso aí. Mais nada. Como você pode perceber, uma brincadeira assim engraçada, mas carregada de muito sentido. Porque infelizmente isso acontece com muitos líderes religiosos que deram a vida por uma causa, que usaram a sua infância, adolescência, sua juventude, sua vida inteira praticamente na obra de Deus, criando igrejas, campos e desbravando, enfrentando as turbulências e as mais diversas situações de sofrimento, de dor, de doença, de provação de todo tipo, a exemplo de Paulo. E quando no final da jornada ele não tem mais a mesma força, a mesma possibilidade, eles são descartados. Descartado por lideranças, descartado pela própria igreja. Isso é algo que precisa ser refletido. Deus não se agrada disso. E aqui fica essa lição da grande igreja de Filipos, que cresceu, desenvolveu e não esqueceu do seu líder. Não esqueceu daquele homem que suou gotas de sangue, digamos assim, com eles, para que aquela igreja nascesse. Muita dor, muito sofrimento. E agora ele está preso em Roma. Mas o amor não acabou. Glória ao nome do Senhor. Vamos em frente.
Item de número 2, aperfeiçoamento. Depois do serviço, vem o aperfeiçoamento. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Muito conhecido esse texto, né? Aqui há duas palavras que norteiam o nosso entendimento deste item aqui que fala de aperfeiçoamento. Em primeiro lugar, a primeira palavra, início. A segunda palavra, aperfeiçoamento. Preste bem atenção nisso, olha, ao expor para a sua classe. Início, aperfeiçoamento. Isso aqui não vem antes disso. Isso aqui vem primeiro. Primeiro, o início, o nascer, o embrião, a semente, o princípio de tudo. Depois vem o processo, que é o processo do crescimento. Isso nós vemos numa igreja que nasce, isso nós vemos num crente que converte. É o mesmo princípio aplicado. Princípio espiritual em foco, qual é? Olha só. Nosso conhecimento de Deus nunca será pleno nesta peregrinação terrena. Anote isso. Nosso conhecimento sobre Deus, sobre o reino, sobre tudo que se relaciona com o mundo espiritual, ele nunca será pleno nesta caminhada terrena. Você pode até alcançar, entendeu? Altos níveis de conhecimento pelo relacionamento que você tem com Deus e pela sua entrega ao serviço do Evangelho, como Paulo é um bom exemplo. Mas esse conhecimento, esse crescimento, essa maturação nunca será plena ou pleno nesta vida terrena. Não será. Tanto que a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. Sempre o conhecimento será parcial. A maturidade cristã é um alvo a ser sempre perseguido. A maturidade, a perfeição, isso são coisas que devem ser perseguidas por nós. Mas a convicção de que nunca as alcançaremos nesta jornada terrena, nunca alcançaremos plenamente. Quem diz que alcançou está mentindo. A velha natureza sempre estará conosco e isso limita. Mas o crescimento ele pode ser diferenciado. Paulo alcançou uma alta performance de crescimento espiritual e de maturidade e de desenvolvimento. Tanto que alcançou que dentro de uma prisão, no corredor da morte, ele é capaz de dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Com alegria, oro por vós, todos os dias. Só alguém que alcançou um alto nível de relacionamento com o Pai é capaz de proferir essas palavras em meio a uma circunstância tenebrosa como essa, ok? Princípio espiritual, olha, o termo grego é epiteleu, ou epiteleu, levar ao término, porque a Bíblia diz assim, olha, há de completá-la, né? Cadê o texto? Deixa eu ver aqui. Aperfeiçoamento. Olha só. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Para essa palavra completar, o termo grego é epiteleu. Levar ao término, realmente sanar, há de completá-la. Qual é o princípio espiritual em foco aqui? O ponto culminante do crescimento em Cristo será a nossa participação na perfeita natureza moral e metafísica de Cristo. Metafísica além da física, não é? Quando teremos um corpo semelhante ao dele. E aqui tem um ponto interessante, né? Esse completá-la, Paulo estava se referindo à glorificação da igreja. Ele estava dizendo mais ou menos assim, ó, vocês filipenses, vocês são uma igreja que nasceu na beira de um rio, que cresceu paulatinamente, que passou por processos diversos de luta, perseguição, enfrentou desafios
e se tomou forma de uma igreja verdadeiramente plena na presença do Senhor. Agora, esse Deus que começou essa boa obra em vocês, ele há de completá-la. O que Paulo está querendo dizer? Que essa igreja ela ainda passaria por um processo espiritual no decorrer do tempo. E ele estava se referindo com certeza à glorificação da igreja, que só vai acontecer plenamente no dia do arrebatamento, a volta de Cristo, quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade e o que é corruptível da incorruptibilidade. É disso que Paulo está falando aqui. Então, o ponto culminante desse crescimento, desse aperfeiçoamento que a revista trata aqui, ele vai acontecer na nossa participação na perfeita natureza, entendeu? Moral e metafísica, espiritual de Cristo. Por quê? No dia do arrebatamento, nós vamos receber um corpo semelhante ao dele. E assim como ele é, nós o veremos. Nesse dia, o nosso aperfeiçoamento em Cristo será pleno, pleno, pleno e definitivo. Deus abençoe. Item de número 3. Comunhão e oração. Crescimento, aliás, serviço, crescimento, né? Aperfeiçoamento e agora comunhão e oração. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Elementos espirituais em foco aqui é o seguinte: comunhão. Não podemos viver isolado das outras pessoas, tá? Não podemos amar a Cristo e não amar o seu corpo. Olha que coisa impressionante. Nós amamos a Cristo? Sim. Qual é a prova? Quando amamos também os nossos irmãos. É impossível amar Cristo, que é o cabeça da igreja, e não amar a igreja, a comunidade cristã, feita de pessoas de carne e osso como nós. Temos que amá-la, senão não é possível, né? A oração de Paulo pelos colossenses. Nunca devemos esquecer de interceder por aqueles que marcaram nossas vidas. Paulo aqui, ele dá um exemplo de gratidão pastoral. Por quê? Porque ele percebe que ele é alvo, sempre foi e continua sendo, apesar de estar preso agora, alvo do amor dos irmãos de Filipos. E ele manifesta aqui um sentimento de gratidão pastoral, intercedendo, orando por essas pessoas, porque ele sabe que a vida dele, de alguma forma, foi marcada por essas pessoas. Sem elas, ele não seria o grande apóstolo Paulo. Simplesmente isso, né? Lição maravilhosa, que viagem abençoadora. Vamos agora ao nosso terceiro tópico e último, as atitudes de Paulo. Tá? As atitudes de Paulo. Em primeiro lugar, nós temos aqui, olha, crer no triunfo do Evangelho. E aqui vem coisa, tá? Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Perseguições, açoitamentos, né? Ameaça de morte, naufrágios, picada de cobra, isso para ficar só nesses exemplos aqui. Entre tantas outras coisas que ele passou, Paulo simplesmente diz que tudo isso ele entende que foi bom para o crescimento do Evangelho. Aqui temos um contraste entre o triunfo pessoal e o triunfo do Evangelho. A lição que tem que ser aprendida aqui, aplicada à classe, irmão, é essa. Existem duas coisas distintas aqui. O triunfo pessoal e o triunfo do Evangelho, da igreja. Quem tem que triunfar não é um homem, não são pessoas.
em particular. Quem tem que triunfar é o Evangelho, é o reino, é a obra que nós fazemos para Deus. Nós que fazemos a obra de Deus somos meros instrumentos que Ele usa para esse propósito. Isso não faz de nós super-homens e nem mulheres maravilhas. Não. Isso não faz de nós astros, estrelas, ídolos. Não é? Porque se somos estrelas e ídolos, já estamos fora, entendeu? Fora dos princípios do Evangelho. Somos apenas instrumentos que Deus usa. Se alguma honra, alguma glória, algum reconhecimento tivermos daqueles que interagem conosco, recebemos isso com humildade, não descuidando de entender que tudo é para a glória dele, porque nele é que nós somos alguma coisa. Paulo nos deu todos esses ensinamentos, tá? Então, Paulo sofreu todo tipo de provação, inclusive prisão. Toda essa grande, toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho. A igreja local de Filipos foi incentivada a falar de Cristo. A prisão de Paulo, ela produziu duas coisas interessantes. Não para ele, mas para o reino. A primeira coisa que foi produzida foi que toda a guarda pretoriana, a guarda pretoriana era a guarda de elite do Império Romano. Ela foi criada ali por César Augusto, ela tinha 500 e 600 soldados, ela foi crescendo com o desenvolvimento do Império Romano. E Vespasiano e outros imperadores, eles fizeram investimentos nessa guarda, e ela foi crescendo, chegando a alcançar 16 mil soldados, já na época de Nero, por aí. Era uma guarda pujante. E essa guarda pretoriana que se revezava ali, toda ela praticamente, tinha conhecimento que Paulo estava ali preso injustamente, por causa da sua fé, da sua pregação. Ele não era um criminoso, não deveria estar ali. Mas Paulo, na cabeça de Paulo, ele entende que Deus permitiu que ele fosse para ali e passasse por todo esse processo para produzir, em primeiro lugar, que essa guarda pretoriana ouvisse a pregação do Evangelho. Ele evangelizou quase que todo aquele povo lá. Esse é o primeiro fruto. O segundo é que a igreja de Filipos, uma vez que viu seu líder maior preso em Roma, impedido de continuar a sua jornada missionária, isso serve de incentivo, impulso e inspiração para que eles não se acovardassem, mas que fossem para a rua, entendeu? E enfrentassem os desafios para continuar pregando a palavra de Deus, e isso elevou a igreja de Filipos para um crescimento ainda mais maravilhoso. Certo? Então, o que nós temos aqui? O triunfo do Evangelho, apesar do sofrimento do apóstolo. Hoje em dia, nós estamos vivendo algo, em alguns lugares, que parece ser diferente. Há lideranças religiosas, líderes, que estão andando atrás de triunfo. Triunfo em todas as formas que se possa imaginar. Triunfo financeiro, triunfo social, triunfo político, triunfo de várias maneiras. O Evangelho, às vezes, é deixado até de lado os seus interesses primordiais. Mas isso não é o modelo bíblico. O modelo bíblico é que nós sejamos servos. E se tiver que sofrer, sofremos. Quem tem que triunfar é o Evangelho. É a obra de Deus, que tem que alcançar o seu clímax para a glória do Senhor. E para nós, a graça dele nos basta. A recompensa
por tudo aquilo que nós fazemos e nos doamos pelo triunfo desse reino, vamos receber lá na glória, não aqui. Aqui nós precisamos do necessário para viver. O triunfo é do Evangelho. Espero que tenha ficado claro isso aí, né? Tenha ficado claro. Lição: Paulo não falava em seu bem-estar, mas no progresso do Evangelho. E isso é um tiro mortal na chamada teologia triunfalista, que massacra, que adoece, que macula o Evangelho de Cristo nos dias atuais. A teologia triunfalista, né? Aonde quem tem que triunfar é o pastor, é o líder, é o bispo, é o apóstolo, é não sei mais quem, são os crentes que tem que ter carro do ano, tem que ter os melhores bens materiais, entendeu? Essa teologia triunfalista, que agora é só vitória. Eu não estou aqui dizendo que essas coisas não são devidas a nós, que nós não podemos usufruir dessas bênçãos materiais, não, a gente pode. Só que isso não é o fundamento da nossa fé, não é o fundamento da caminhada como verdadeiros representantes do reino de Deus. Não é? E por que nós estamos falando isso? Porque essa teologia triunfalista, do triunfo pessoal, ela é antibíblica, porque ela despreza um outro lado da vida cristã, que é a dor, que é o sofrimento, que são as provações. A gente podia debater muitas coisas sobre isso, mas eu posso deixar para você o exemplo do próprio Paulo. Se você olhar para Paulo e tudo que ele viveu, tudo que ele passou e como ele morreu, ele não seria considerado nem crente por muitas igrejas que hoje estão mergulhadas até a alma na teologia triunfalista. Simplesmente assim, né? O crente pode triunfar, pode receber bênção, pode receber muitas coisas nesta vida, pode e deve correr atrás disso. Porque os bens materiais, não existe nenhuma contradição entre fé e riqueza, entre fé e bens materiais. Não existe, não. Eles podem caminhar juntos, né? Mas a teologia triunfalista pega aquilo que é terreno e bota lá para cima, chegando até a afirmar que se você está ruim, se você está doente, se você está passando por provação, é porque alguma coisa está errada contigo e que Deus não está te abençoando. Então Paulo estava tudo errado com ele. Tudo errado. Estava até preso, condenado, imagino. Mas nós sabemos que o triunfo é do Evangelho. Nós somos apenas instrumentos que trabalhamos e nos doamos para ver a obra de Deus triunfar. Pense nisso. Muito maravilhoso. Caminhando para o final, o segundo item: engrandecer a Cristo, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo. Olha só, Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha só a posição deste grande homem, né? Eu estou preso, eu estou condenado, eu estou sofrendo, eu estou aqui nesse lugar insalubre, eu estou aqui passando pelas piores coisas, mas Cristo, entendeu? Antes de toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo sofrido, no meu corpo doente, fragilizado, quer pela vida, quer pela morte. Eu vivendo, eu morrendo, não me interessa. O que me interessa é que Cristo seja engrandecido. Triunfo de Cristo e não teologia triunfalista, ok? Paulo foi um preso otimista,
É uma contradição, mas ele foi. Estava de cabeça erguida, pois sabia que o seu sofrimento seria benéfico, não para ele, para receber glória, prêmio Nobel da Paz, não. Ele seria benéfico para o Evangelho. O seu conforto pessoal era secundário. Ele não pensava nele, ele pensava na igreja. Ele não pensava nele, ele pensava em Cristo. Ele não pensava nele, ele pensava no reino. Tá certo? Sua primeira pergunta não era: o que irá me acontecer? Né? Como traz a lição. A pergunta seria: Cristo será exaltado? Quando ele entra no corredor da morte, tanto na primeira prisão como na segunda, se bem que na segunda foi mais efetivo esse corredor, porque na primeira ele foi libertado temporariamente, né? Mas quando ele entra no corredor da morte, ele tem essa convicção. O que vai me acontecer? Não era essa a pergunta. Ele não estava interessado nisso. Ele estava perguntando o que irá, Cristo será exaltado, o reino de Deus vai triunfar, a obra do Senhor vai ser expandida. Era isso que ele pensava. Imagine o tamanho do galardão que Paulo vai receber lá no céu. Eu não tenho elementos suficientes para fazer afirmação do tipo assim, mas eu vou fazer aqui, na minha concepção, até onde eu conheço, né, a vida dos apóstolos, eu acredito que ele vai receber a maior coroa, a mais valiosa coroa, né? Porque é impressionante como é que um homem pode esvaziar-se de si mesmo, não é? E esse comportamento de Paulo é inspirado naquilo que eu falei no vídeo anterior, né, sobre as ferramentas para você entender Filipenses. Antes de assistir esse vídeo, se não assistiu outro, volte depois lá e assista, né, que vai te fornecer esses subsídios maravilhosos, né. Paulo está inspirando aqui no esvaziamento de Cristo. Ele alcançou uma maturidade, um crescimento tão profundo, uma performance tão avançada de crescimento espiritual e relacionamento com Deus, que ele se porta como o próprio Cristo, esvaziando-se de si mesmo, né? E tomando a forma humana e sendo fiel até a morte e morte de cruz. No caso de Cristo, Paulo, ele ingressa no mesmo caminho, ele incorpora essa mesma condição ao esvaziar-se de si mesmo, menosprezar qualquer coisa que tenha ele como foco. E ele entra no corredor da morte. Não foi crucificado porque era cidadão romano. A crucificação era o modo mais cruel que o Império Romano punia os seus condenados. Jesus morreu na cruz latina. Paulo não foi crucificado porque ele era cidadão romano, e a lei romana, o direito romano, dizia que um cidadão romano não poderia ser crucificado. Então ele foi degolado, martirizado dessa forma. Se diferença faz? Nenhuma. Sofrimento da mesma forma. Mas ele esvaziou-se, né, por acreditar piamente de quem tinha que triunfar era o Evangelho. Que lição maravilhosa! Eu encerro, terceiro item, segurança eterna. Porquanto para mim, ele fecha com chave de ouro, portanto para mim o viver é Cristo, e o morrer, lucro. Temos aqui o clímax da maturidade cristã, quando a vida do cristão se confunde com a vida do próprio Cristo. É isso que acontece. Olha, Paulo, Cristo. O crescimento é esse aqui, olha. O entrelaçamento tão pleno e tão profundo que as duas pessoas se confundem aqui, em termos de entendimento, no cumprimento da missão no reino de Deus. Isso é muito maravilhoso. Temos aqui a crucificação para o eu, onde damos o primeiro lugar ao Senhor.
Significa a total dedicação da vida a Cristo, para quem será toda a glória. Paulo espera ser libertado, mas sabe que pode ser executado. Isso não faria nenhuma diferença para ele. O viver para mim é Cristo. O morrer para mim é lucro. Lucro para o Evangelho. Como foi? Ele foi embora, depois marcaram a execução, já na sua segunda prisão, e ele perece pelo martírio. Mas ficou aí o legado, a fé. E antes de morrer ele disse: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora só me resta receber a coroa. Que segurança maravilhosa. Essa é a primeira lição da carta aos Filipenses, lição maravilhosa. Olha aqui a nossa revista. Deus te abençoe. Não encerre o vídeo antes de deixar aquele like ou dislike se você não gostou. Mas faça isso. Ajude esse canal a crescer, desenvolver, e permita-me orar junto com você. Pai querido, obrigado pela tua palavra, por esse momento tão sublime, por essa lição tão grandiosa. Nos faz mais que vencedores e que sejamos instrumentos, ó Pai, na tua mão, para abençoar a vida de outras pessoas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Em qualquer lugar do Brasil e do mundo, aonde você se encontre, receba um carinhoso abraço deste servo Edmar Santos, aqui em Belém do Pará, na igreja da Estrada Nova. Um abraço a todos.